Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje este Evangelho neste tempo do Advento e que nos mostra Jesus Cristo misericordioso, compassivo. Exatamente no Advento nós ouvimos falar deste Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, que tem misericórdia de todos nós, que tem compaixão quando nos vê sofrer. Que bom reconhecer isto em nosso Senhor, para que o esperemos ainda mais, com mais amor, com mais alegria, pois Ele é o Senhor das misericórdias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, muitos outros doentes, cegos. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um Messias misericordioso e nos ensina, assim, a recorrer sempre à misericórdia do Senhor. E assim também aprendemos a meditar nossas vidas para que também nós sejamos misericordiosos. O Senhor Jesus é o modelo, é o mestre para todos nós. Se Ele é misericordioso, nós também precisamos aprender a ser misericordiosos. Sabemos que o Senhor é especialmente compassivo e misericordioso para conosco todas as vezes que pecamos e nos arrependemos. Não esqueça desta frasezinha. Ele é misericordioso conosco cada vez que pecamos, sim, mas, sobretudo, quando nós nos arrependemos.
Se nós não nos arrependermos, não podemos exigir de nosso Senhor o perdão. Jesus, o Verbo de Deus encarnado, veio para nos ajudar a reconhecer a nossa humanidade e creio que também para humanizar o mundo. Nós ouvimos pelo Evangelho de hoje que Jesus faz com o povo uma grande experiência de misericórdia. Jesus sente compaixão daquela multidão que há 3 dias o acompanhava. Trouxeram a ele paralíticos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros doentes. E o Evangelho diz, numa pequena frase, mostrando a grandiosidade da misericórdia de Deus: e ele os curou. Vejam, e ele os curou. A multidão admirava-se diante dos milagres de Jesus. Todos os doentes eram curados. Num determinado momento, Jesus chamou os discípulos e disse a eles que sentia compaixão da multidão. Aqui podemos perceber a razão pela qual Jesus se comove. Sempre se comove quando estamos em situações difíceis. Levado pela sua misericórdia, fará a seguir o significativo milagre da multiplicação dos pães. Precisamos reconhecer a abundância da misericórdia sem limites de nosso Senhor. Ele simplesmente pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? E a resposta é algo que não corresponde à necessidade de todos. A nossos olhos, olhando aquela grande multidão, alguns pães e alguns peixes. Claro que isto não iria satisfazer a fome de todos. Mas Jesus está ali. E onde Jesus está, tudo se transforma. Onde Jesus está, tudo cria um novo ar. O ar da confiança, da esperança que nós precisamos ter. 7 pães e alguns peixes foram transformados em algo tão abundante que todos comeram e ficaram satisfeitos. E diz o Evangelho que ainda sobrou. Ainda sobrou. É o gesto da partilha que multiplica. Quando aprendemos a partilhar, todos podem ter o necessário. Costuma-se dizer que o que sobra em seu prato falta no prato do outro. Grande pecado quando jogamos alimentos fora. Colocamos no prato e não comemos aquilo que ali colocamos e dali vai para o lixo. Isto é um pecado, grande pecado. Porque quando nós estamos jogando os alimentos fora, quantos estão morrendo de fome? Por isso o alimento é uma coisa extremamente sagrada. Não coloque no prato aquilo que não vai comer. E tenha consciência de que tantos e tantos outros passam necessidade. Essa multidão que acompanhava Jesus foi duplamente alimentada com a palavra e o pão. Nas celebrações eucarísticas, também nos alimentamos da palavra e do pão. Momento sublime de nossas vidas, esperado, aguardado. O verdadeiro cristão, o cristão que de fato ama Jesus, aguarda o domingo, dia consagrado ao Senhor, não simplesmente pelo descanso, mas sobretudo para buscá-lo, para ir à missa, para receber a palavra de Deus, para comungar do corpo e do sangue de Jesus, que é alimento, que é força para nossas vidas. Momento sublime, aguardado todos os domingos.
infelizmente, muitos estão perdendo essa oportunidade para alimentar-se plenamente. Quantos agentes de pastoral, quantos ministros extraordinários da comunhão eucarística, quantos não vão mais à missa, estão perdendo o sentido da fé eucarística, como se a presença real de Jesus na Eucaristia não fosse importante para as suas vidas. Quantas famílias que há muitos e muitos meses não buscam mais o Cristo. Quantas famílias, quantos nós conhecemos que desde que se iniciou essa pandemia já não vai mais à missa. E se você analisar, já não ia antes. Hoje a pandemia para muitos é uma desculpa para não ir. Não vou à missa porque tenho medo de ser contaminado, mas vai em todos os outros lugares. As igrejas estão extremamente preparadas para receber os seus fiéis, com todas as orientações prescritas pela vigilância sanitária, na questão de distanciamento, de limpeza, de tudo aquilo que é necessário. Mas lá na igreja ninguém pode ir porque senão pega Covid. Mas nos outros lugares pode. É a perda do sentido da fé eucarística. Jesus continua lá, aguardando, esperando, mas a resposta da maioria é não. Vamos refletir sobre isso. Há quanto tempo você, agente de pastoral, ministro extraordinário da comunhão eucarística, pessoas que iam à missa todos os domingos e agora não vão mais? Cadê a fé? Cadê o sentido da missa no domingo, dia consagrado ao Senhor, quando nós temos um número grande de missas, mas é mais simples dizer não? Vamos refletir sobre isto. Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso, Jesus nos ama, mas Ele nos quer mais perto dEle. Vamos refletir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.